noite, amados irmãos, a todos que nos acompanham também através das redes sociais. Que o Senhor venha abençoar todos nós, que possamos dedicar esse culto com bastante alegria ao nosso Deus, que tanto faz por nós, às vezes até mesmo sem merecermos. O Senhor tem nos abençoado. Vamos colocar de pé, peço aos irmãos aqui ao templo se colocarem de pé. Nós vamos orar, agradecer por este momento e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Feche seus olhos, baixe suas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai Celestial, felizes estamos mais uma vez de poder cultuar, de poder estar aqui na casa do Senhor. A oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando. Nós pedimos e rogamos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê capacidade, inteligência, para que possamos, Senhor, entender e aprender do Teu santo Evangelho, para podermos levar, Senhor, a toda criatura. Abençoe os irmãos aqui no templo, abençoe aqueles que nos visitam, os amigos, a todos que estão aqui pela internet também, pelo Facebook. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada irmão, cada amigo. Felizes por tudo, é o que pedimos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive, reina e reinará para todos sempre. Amém. Os irmãos aqui ao templo podem sentar. Vamos cantar com alegria. Peço aos amados aqui no templo, que cantem com alegria, bem alto, com felicidade. Vou pedir aqui à frente o grupo de louvor, que irá trazer um cântico ao nosso Senhor. Grupo de louvor. Boa noite, meus irmãos aqui do templo. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Vamos cantar o hino para glorificar o nosso Deus. O hino 469, Corajosos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois de tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham, peguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham, peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Nós sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, pois que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham, peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão cantando louvores ao nosso Deus e a todos nós, né? Então vamos a uma parte especial, que é ouvir a palavra de Deus. Peço a todos, por favor, novamente, se colocarem de pé. Se você que está na sua casa nesse momento assistindo pela internet, se puder ficar em pé também, que os irmãos, por favor, também façam em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos hoje fazer a nossa leitura
Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 23. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, iremos ler do versículo 10 ao versículo 23. Será projetado, fica bem mais fácil para todos que acompanham. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Senhor Pai, felizes estamos mais uma vez pela bendita leitura da palavra de Deus. Senhor, alegres com essa porção, pedimos a tua edificação, pedimos a tua ajuda e o teu auxílio, Senhor, principalmente para não pecarmos contra ti e também para não sair dos teus santos caminhos. Pedimos também que o Senhor abençoe. Se tiver alguém que ainda não te aceitou, Senhor, como suficiente Salvador, que o Senhor venha tocar em seus corações e que eles venham sentir também a alegria que temos e que todos aqueles que te têm de te servir e de te seguir. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela nossa salvação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui ao templo, pode sentar. Nós vamos cantar, vamos cantar com alegria, viu, irmãos? Com alegria. E eu vou pedir aqui novamente o grupo de louvor, que venha novamente aqui à frente para nós entoarmos mais um cântico, um louvor ao nosso Senhor.
Vamos cantar o cântico Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Amém? Então, sem mais, vamos à parte mais especial do nosso culto, que é ouvir a palavra de Deus. Para isso, vou pedir aqui à frente que o pastor Rafael se apresente e traga a mensagem do Senhor. Pastor. Boa noite, irmãos. Que alegria, olha ali. Irmã Cristina, é um prazer lhe rever, irmã Alê, irmã Ilane, irmã Rejane. Quanto tempo. Os demais já estavam vindo em outros cultos, mas é um prazer grande tê-los conosco. Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele tem nos sustentado, nos guardado e nos protegido. Como é bom
poder adorar e confiar nesse Deus que é todo poderoso. Antes da mensagem, eu quero deixar os avisos. Peço a você aí, por gentileza, já vá tomando nota deles, tá certo? Começar divulgando o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É muito simples, você vai lá no YouTube, digita Templo Batista Bíblico da Floresta, e aí então você se inscreve e clica no sininho. Pronto, sua inscrição está feita. Você não paga nada, é rápido, fácil, e você ajuda o canal da nossa igreja. Então a gente pede encarecidamente, nos ajude na divulgação, se inscreva e peça para que outros, seus amigos e familiares também façam o mesmo. Avisos para a igreja local: amanhã, dia 6, haverá reunião com todos os professores da Escola Bíblica Dominical, tanto os que são primeiro quanto os que são auxiliares. Então, por favor, você que é professor, professora da Escola Bíblica, não falte a nossa reunião amanhã às 7h30 da noite aqui na igreja. E na sexta-feira, a diretoria administrativa, composta pelo presidente da igreja, o vice-presidente, secretárias e tesoureiros, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos uma reunião virtual. Temos 2 membros da diretoria que fazem parte do grupo de risco, então nós iremos fazer essa reunião virtualmente. Mas não esqueçam, eu peço os membros da diretoria administrativa. E na próxima semana, de segunda a sexta-feira, do dia 10 ao dia 14, nós estaremos aqui reunidos na semana de oração. Nós precisamos continuar orando, amém, igreja? A oração feita por um justo, se tem uma coisa que nos fortalece, é a oração. Então vamos passar a semana orando, de segunda a sexta-feira, todas as noites, começando às 19h30. Chegue para juntos orarmos em comunhão uns com os outros. E o último aviso, o nosso programa de assistência social, Famílias Abençoando Famílias. Eu quero, antes de divulgar, fazer um agradecimento a todos os irmãos que durante essa pandemia não deixou de contribuir. Eu posso garantir a vocês que Deus tem sido generoso, misericordioso, levantando pessoas para abençoar famílias. E a nossa igreja tem compartilhado um pouco do que nós temos com outras pessoas. Esses 4, quase 5 meses, nós temos abençoado outras famílias. Você traz a sua contribuição, a sua colaboração. Alguns irmãos não trazem donativos, eles trazem uma oferta em dinheiro e diz: pastor, irmã Janete, que é a responsável, esse valor é destinado para compras de donativos. Então eu tenho muito a agradecer a você que tem abraçado essa causa, que tem feito parte do Famílias Abençoando Famílias. Isso também é ser igreja, é ajudar os necessitados nos momentos de luta. Então eu agradeço a você de todo o meu coração e quero também dizer: continuemos, nós não paramos, tá? Então você pode trazer os seus donativos no domingo de manhã, no domingo à noite, nos cultos durante a quarta-feira. Você pode entregar para a irmã Janete, para mim. Nós vamos destinar às famílias que precisam. Então ore e contribua para que esse ministério continue indo avante. Não esqueça. Catarina, muito obrigado. Pedidos de oração. Eu peço aos irmãos que orem pelas nossas congregações. Congregação Videira, Congregação Emanuel, Congregação Sião, pastor Antônio Marques, irmã Maria, que cuidam da Congregação Sião, pastor Antônio de Souza, irmã Jennifer, que cuidam da Congregação Emanuel, pastor Barreto e irmã Graça, que cuidam da nossa Congregação Videira, aqui no bairro Cidade Nova. E peço também que os irmãos orem pelo templo, tendo em vista que eu sou o pastor interino, e nós estamos orando, trabalhando
para que aquela igreja continue fazendo as suas atividades. Hoje, o pastor Antônio de Souza está pregando lá. Domingo o pastor Antônio pregou aqui e eu preguei lá. Hoje eu prego aqui e ele prega lá. E assim nós vamos levando a obra do Senhor. Amém, igreja? E nós temos um grupo de irmãos, temos pastores que estão nos auxiliando com mensagens, com estudos bíblicos lá no templo. Então ore pelas famílias que lá congregam, para que Deus anime cada um e que avancemos na obra do nosso Senhor. E também pelos missionários. Eu peço oração por aqueles que a nossa igreja tem apoiado. Aqui eu lembro do pastor Benício, irmã Ângela, ali na região de Ariquemes, pastor Antônio de Souza, irmã Jennifer, e as crianças, o Gui, a Chloe, a Adriele. Ore por eles. Ore também pelo pastor Rubem, que faz parte do Pregue a Palavra. Ele é o diretor aqui na região norte. Ore por ele, pela irmã Joquebede, pela família. Ore também pelo Vinícius, que é seminarista, está em Benevides, no Pará, cursando o Palavra da Vida, o PV. Ore por ele também. Não deixe de orar pelo Binevaldo e a irmã Luciene, que trabalham com os índios no Amazonas. Lembro do ETEBAB, que é um Instituto da Comunhão Batista Bíblica Nacional, bem como do Instituto Bíblico Maranata, que fica lá em Marilândia do Sul, no estado do Paraná. Ore por esses trabalhos. Toda vez que você for orar, eu distribuí aqui na igreja, no início do ano, um calendário de oração. E se você tem o calendário, você verá que toda quarta-feira a gente ora pelos missionários. Então faz isso, eu desafio você. Eles precisam de duas coisas: das nossas orações e das nossas contribuições. E eu quero agradecer você que tem ofertado, que tem ajudado a obra missionária. Os pastores, os irmãos têm recebido as nossas orações, bem como as nossas ofertas. E eu tenho muito a agradecer a essa igreja. E trago um aviso: o irmão Valdeni, que está lá em Cruzeiro do Sul com a irmã Fátima, ontem, foi anteontem, irmão Valdeni, você me perdoe aí, ele mandou a mensagem, fizeram a ultrassom e descobriram o sexo da criança. É uma menina. Aí agora eles terão um casal. Mas continue orando por eles, pela irmã Fátima, ore pela Paula. Já sabe qual é, Ivan? Ainda não, né? Está muito cedo, né, Paula? Mas ore por eles também, em especial pela Paula, pela irmã Joselina, pela Dudu, minha cunhada, para que Deus abençoe grandemente. E hoje é aniversário da irmã Joselma. Quem é a irmã Joselma, pastor? Os mais antigos aqui lembram dela, esposa do irmão Ângelo, filho da irmã Francisca, que eram membros lá da igreja de São Francisco, da Nova Jerusalém, que agora estão lá em Machadinho do Oeste, não é isso, irmã Elane? Hoje é aniversário da irmã Joselma. Irmã Joselma, que Deus te abençoe, receba os nossos parabéns e que Deus lhe abençoe grandemente. Tanto você, o irmão Ângelo, o Natan e a Gabi. Deus os abençoe ricamente. Sem mais, eu convido a todos que estão aqui no templo, coloque-se em pé, em reverência à palavra do Senhor, nessa noite. Nós leremos 4 textos. Eu lerei o primeiro, e aí quando eu terminar, eu anuncio o segundo. Quando eu ler, eu anuncio o terceiro, e assim sucessivamente. O primeiro texto, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 12. Nós temos um bom grupo hoje à noite, e dá para falar um amém bem animado. Dá, irmã Zazá? Quer ver só? Romanos, capítulo 13, versículo 12. Eu vou esperar você encontrar, para falar aquele amém bem animado aí. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Quer ver só? Quem encontrou, diga um amém bem feliz. Amém. Amém. Diz assim o texto do nosso bondoso Deus: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas
e vistamo-nos das armas da luz. Efésios, capítulo 5. Você está em Romanos, é só caminhar um pouquinho mais para frente, você vai passar as duas cartas que Paulo escreve aos Coríntios, você passa Gálatas e chega em Efésios. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 8. Efésios capítulo 5, versos 1 e 8. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E o último texto, Gálatas, é só voltar, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e Pai soberano, nós te louvamos, te agradecemos pelos cânticos que entoamos, pela leitura tão rica da tua palavra. Ó Deus, te agradeço pelas famílias que estão aqui no templo nessa noite, por aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Ó Deus, nesse momento em que vamos meditar na tua palavra, dê a nós a devida atenção, a devida concentração, mesmo os que estão em casa, Pai, que venham reverenciar a ti nesse momento, evitando de ir ao banheiro, de tomar água, de se distrair com outras coisas, mas que todo o nosso ser esteja voltado para aquilo que vamos ouvir. E precisamos alimentar a nossa alma, e o alimento que o Senhor nos oferece é a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Só um aviso aos irmãos do Facebook: vocês podem fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos, tá? Que quando acabar o culto, a mensagem melhor, nós teremos um segundo momento, que é um tempo em oração aqui na igreja. E os pedidos que vocês fazem pelo Facebook, a gente ora aqui. Então, você que está nos acompanhando pelo Facebook, por favor, faça os seus pedidos, para que a gente ore após a mensagem. Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens com a temática o caráter cristão. Todos nós possuímos uma personalidade, temos os nossos temperamentos e a nossa identidade. Algumas pessoas possuem um bom caráter, já outras um mau caráter. Margaret Jensen disse assim: caráter é a soma de todas as nossas escolhas diárias. Nosso caráter hoje é o resultado de nossas escolhas de ontem. Nosso caráter de amanhã será o resultado de nossas escolhas hoje. Um pastor disse assim: para mudar seu caráter, mude suas escolhas, dia após dia. O que você pensa, o que você escolhe e o que você faz é aquilo que você se torna. À medida que formos estudando, vá analisando sua conduta, sua índole, sua identidade, personalidade, temperamento e o seu caráter. Porque o nosso caráter revela quem nós somos. E o nosso objetivo, ao estudar esse tema, é nos tornar cristãos melhores. Na última quarta, eu defini o que é ser um cristão.
Será que todas as pessoas que vão, que frequentam, que se sentem bem, que se tornam membros de uma igreja, são realmente cristãs? Não. Nós vimos que para se tornar um cristão ou uma cristã, a pessoa deve reconhecer que é pecadora, que o pecado a separou de Deus, que necessita se arrepender de todo o seu coração e pela fé entregar sua vida e alma a Cristo, pois somente Ele tem poder para reconciliar o ser humano com Deus, lhe oferecer perdão completo e lhe conceder a salvação eterna. Feito isso, Cristo passa a controlar os nossos pensamentos, atitudes, temperamento, personalidade e comportamento. A pessoa que se entregou a Jesus vai se esforçar para oferecer um bom testemunho, pois suas escolhas irão priorizar o engrandecimento do seu Senhor. E eu trouxe a definição da palavra cristão, que nada mais é do que um imitador de Cristo. Nós somos chamados por alguns adjetivos, como por exemplo, você é crente? Você é evangélico? Mas eu posso garantir a vocês que há uma diferença entre ser cristão e ser crente. O ser crente tem a ver com algo que eu creio. Por exemplo, eu sou crente de que essa situação que estamos vivendo irá passar. Ou seja, o crente, ele acredita em alguma coisa. O cristão, não. Ele imita o seu Senhor. Ele é um imitador. Ele procura reproduzir o caráter de Cristo na sua própria vida. Então há uma diferença, sim. E por que é importante saber definir quem é um cristão? Porque você poderá querer que um simples frequentador de igreja se comporte como um cristão. E não vai. Às vezes você começa a querer exigir que uma pessoa viva como um cristão, mas ela não é cristã. Ela é um adepto da igreja. Ela é uma pessoa que gosta da igreja, que tem uma certa simpatia com as coisas da igreja, mas não é cristã. Eu gosto muito da frase de D.L. Moody, que ele diz assim: reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. Vou repetir. Reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. A palavra caráter tem origem em uma palavra em latim que significa marca ou qualidade distintiva. O nosso caráter é a nossa marca. O nosso caráter nos identifica. E fato é que tudo na vida passa por um processo, por uma formação, e o caráter humano não foge da regra. O nosso caráter vai sendo forjado e revelado com o tempo. É um processo gradativo que está diretamente relacionado a vários fatores que vão influenciando na formação. Por isso, precisamos aprender a valorizar os fatores que formarão o nosso caráter. Como é uma série de mensagens com o tema geral, o caráter cristão,
Toda quarta-feira eu vou propor um subtema para a gente discorrer. E o subtema de hoje, anota aí: fatores que formarão nosso caráter. Fatores que formarão nosso caráter. São inúmeros. Porém, eu quero ver com vocês apenas 3 desses fatores. O primeiro fator que você e eu precisamos valorizar, que vai formar o nosso caráter, é: cultive bons pensamentos. Anota aí. O tema geral, o caráter cristão. O subtema, fatores que irão formar o nosso caráter. E o primeiro fator é: cultive bons pensamentos. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo vai dizer: por fim, irmãos, quero lhe dizer uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Desde cedo começamos a ensinar os nossos filhos a importância do caráter. Ensinamos valores e princípios que darão um rumo à vida deles. Ensinamos o que fazer e o que evitar. O caráter é construído a partir da formação que recebemos. E aqui vale lembrar as palavras de Salomão em Provérbios 22:6, que diz: ensinem seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Queridos, ensinar os filhos não é trazer à igreja simplesmente. Ensinar os filhos não é trazê-los todos os cultos à igreja. É algo que requer muito mais do que isso. É o dia a dia, é a conversa, é o tempo para eles, é o exemplo, é o caráter. Não adianta sermos uma coisa ou uma pessoa aqui na igreja, em casa sermos outra, porque eles estão nos vendo. Em nossa caminhada com Cristo, acontece a mesma coisa. À medida que nos relacionamos com Ele, os valores eternos começam a moldar os nossos pensamentos. O nosso caráter começa a ser formado a partir daquilo que a gente pensa. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Começa na mente. O nosso caráter começa a ser forjado nos nossos pensamentos. Eu penso fazer a coisa certa. Eu não vou influenciar os meus pensamentos com literaturas que podem prejudicar e danificar o meu caráter. Porque através de pequenos gestos e atitudes, o caráter é lapidado. Não quero, em hipótese alguma, afirmar que esse será um processo rápido e fácil. Leva-se dias, meses e até anos. Aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que pertence a Jesus, vai aprender a contrariar os seus instintos e as suas vontades, a fim de agradar ao Senhor. Substituir hábitos não é fácil.
principalmente quando os julgamos inofensivos. Os hábitos errados da mente, da memória, da imaginação devem ser substituídos por aqueles que conduzirão a hábitos melhores. Não é fácil mudar os hábitos alimentares e nem o sedentarismo, porém é necessário para se ter uma vida saudável. Há pessoas que lutam para mudar os seus hábitos alimentares, para praticarem exercício, mas elas são cientes e sabedoras que isso trará um benefício para elas. E começa onde? Na forma de pensar. Por isso, quando você e eu cultivamos os bons pensamentos, o nosso caráter, ele começa a ser forjado, a ser moldado, a ser lapidado. E permita-me fazer algumas perguntas a você. Você aprova os teus pensamentos? Você concorda sempre com eles? Você faz tudo o que pensa? Você diz tudo o que pensa para uma pessoa? Você acha certo uma pessoa viver infeliz no presente, porque sua mente está presa ao passado? Tem pessoas que não vivem bem hoje, porque traz consigo pensamentos lá do passado, traumas, frustrações, decepções, desilusões. E o caráter dessa pessoa é um caráter defeituoso, porque ela vive em função do passado, e nenhum ser humano consegue mudar o seu passado. Por isso que você e eu precisamos cultivar bons pensamentos para termos boas atitudes. Então esse é o primeiro fator que irá formar o nosso caráter. Cultive bons pensamentos. Amém, igreja? Pensa em coisas boas, é o que Paulo está dizendo aos filipenses. Tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é admirável, ocupe o teu pensamento com coisas boas, com coisas frutíferas, com coisas que vão fazer bem a você. Mas tem um segundo fator que irá contribuir para a formação do nosso caráter. Um dos irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 19, e leia em voz alta o verso de número 11. Salmo 19, verso de número 11. Leia em voz alta quem encontrou. Obrigado, irmão Martinho. Segundo fator, anota aí. Decida intencionalmente viver de acordo com a Bíblia. Salmo 19, 11. Vou repetir. Segundo fator que contribuirá para a formação do nosso caráter: decida intencionalmente viver de acordo com a Bíblia. O Salmo está dizendo: além disso, por eles é admoestado ou advertido o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Se você olhar o contexto do Salmo 19, ele está falando da palavra de Deus, que é pura, que é limpa, que é fiel, que refrigera a alma. E ele termina dizendo: e em os guardar a grande recompensa. Nós cristãos nos firmamos na certeza de quem Deus é, na certeza de que a Bíblia foi, é
e sempre será a palavra de Deus, e é por ela que vamos forjar o nosso caráter. Por meio dela conhecemos mais ao Senhor, saberemos o que Ele quer que façamos, mas também o que evitarmos. Se você já entregou a tua vida a Cristo, se você se considera um cristão e uma cristã, a literatura que você e eu devemos viver é a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu não estou dizendo que você não pode ler livros, leia, mas cuidado com a literatura que você usa, porque tem literatura pervertendo a mente das pessoas. Tem cristãos agora vivendo à margem de outras literaturas e esquecendo de viver de forma intencional a palavra de Deus. E eu me lembro do Salmo 1, versos 1 e 2, que dizem assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, o livro que Deus deixou para forjar o nosso caráter é a sua eterna palavra. Você e eu precisamos meditar, examinar, perscrutar, mergulhar, nos aprofundar na palavra de Deus. É ela que forja o nosso caráter. Quando você e eu de fato meditamos, quando você e eu decidimos intencionalmente vivermos de acordo com a Bíblia, nós teremos e faremos escolhas conscientes e consistentes que permitirão o agir do Espírito Santo em nossa vida, mudando o nosso caráter, nos conduzindo a decisões acertadas. A pessoa que se entregou ao Senhor Jesus deve viver de acordo com a palavra de Deus, pois essa palavra é viva e eficaz, é digna de toda aceitação. E essa palavra, ela revela os nossos erros e pecados. Há uma frase que diz: a Bíblia é odiada por alguns porque ela é a verdade. E tem um ditado popular que diz que a verdade dói, a verdade machuca. Mas se você entregou a tua vida a Cristo, por isso que o tema dessa série de mensagens é o caráter cristão. Eu estou me dirigindo a pessoas que já entregou a sua vida a Cristo, que agora precisa de um rumo. Decida intencionalmente viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos dá uma visão realista de quem somos, nos conduzindo ao reconhecimento dos erros e falhas que praticamos. Enquanto algumas literaturas ensinam que você não precisa contar os teus erros, que você pode escondê-los, a Bíblia diz não. Abre o coração, reconhece que você é um pecador, reconhece que você errou, peça perdão, se retrate com as pessoas, não guarde rancor, não guarde ressentimentos, não guarde amargura. Vamos falar sobre tudo isso ao longo dessa série de mensagens. É a Bíblia. Você e eu temos que viver intencionalmente o que está escrito aqui. Não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, igreja? Foi o manual e é o manual que Ele deixou para mudar o nosso caráter. Faça algumas perguntas a você mesmo, do tipo: eu desenvolvo um caráter cristão?
Pergunte para você mesmo: você desenvolve um caráter cristão? Por que você diz, eu sou um cristão ou uma cristã? O teu caráter evidencia isso. Pergunta para você mesmo: eu tenho um bom caráter? Não estou falando reputação, porque viver de fingimento na frente dos outros é muito fácil. Maquiar uma imagem nas redes sociais é muito fácil. Eu não estou falando de reputação, eu estou falando de caráter. Como diz Moody, quando ninguém está por perto, quando ninguém está te olhando, você tem um bom caráter? Que marcas tenho deixado por onde passo? Pergunte a você. Lá no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, quais são as marcas que você tem deixado por lá? Pergunta a você mesmo, diante das crises, como me comporto? E a última: quando os meus valores e princípios são colocados à prova, sustenta o meu caráter? Vou repetir: quando os meus valores e princípios são colocados à prova, sustenta o meu caráter? Um exemplo simples: você não aguenta mais pagar a energia tão cara, e na sua mente você não tem consumido tanto. Aí vem um colega e diz: Martim, põe um gato aí, faz uma ligação clandestina aí. Eu me lembro do Miltinho confidenciando, conversando comigo. Ele disse que um desses serviços de campo que ele foi fazer, ele pegou uma ordem de serviço para tirar uma ligação clandestina. Ele chegou com a equipe, bateram palma, e quando a pessoa vem atendê-los, era uma mulher cristã que ele conhecia. Será que você e eu mantemos o nosso caráter quando os nossos valores e princípios são colocados à prova? Quando alguém quer destruir o caráter de alguém, a reputação de alguém, falando mal da pessoa para você, como é que você reage? É preciso decidir intencionalmente viver de acordo com a palavra de Deus. Fatores que formarão o nosso caráter: cultive bons pensamentos, decida intencionalmente viver de acordo com a Bíblia. Terceiro e último, Lucas 19:7. Um outro irmão, em voz alta, por favor, leia esse texto. Lucas 19:7. Quem encontrou, leia em voz alta, por favor. Obrigado, irmão. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Em outras traduções dizem murmurar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. O terceiro fator que irá formar o nosso caráter, anota aí: prepare-se para receber críticas. Prepare-se
para receber críticas. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Com toda franqueza, com o teu caráter, o que passa em tua mente quando um conhecido teu, que antes era adúltero, usuário de drogas, agressivo, invejoso, ciumento, ladrão, alcoólatra, sofre uma mudança radical, se liberta de tudo isso e consegue agir diferentemente? Qual é a tua reação? O que tu vais dizer? Quando um amigo ou um parente teu reconhece que precisa de ajuda para mudar suas atitudes e quer abandonar seus vícios a fim de recomeçar a vida, o que você faz? E uma outra, você ficaria feliz, de verdade, mas de verdade mesmo, você comemoraria em ver o desejo dessa pessoa de mudar? Você ficaria extremamente feliz em ver a transformação dessa pessoa? Ou você o criticaria? Para você é melhor continuar fazendo tudo errado ou consertar os seus erros? Porque algumas pessoas, depois que você entrega a tua vida a Jesus, algumas pessoas dirão: você agora é cristão? Não acredito. Você? Logo você? Que fez tantas coisas erradas? O teu passado, Ivan, te condena. São críticas. Mas eu pergunto, então quer dizer que, eu vou levantar uma hipótese aqui. Então quer dizer que se uma pessoa cometeu um erro, um pecado ou um crime, deve continuar praticando? Ela não deve se arrepender e corrigir os seus erros? Sendo assim, por que existem centros de ressocialização, de reabilitação e de recuperação? Eu sei que existem pessoas que se escondem atrás da Bíblia, eu sei disso. Pessoas que se dizem cristãos só para ficar bem na sociedade. Eu sei. Acontece. Mas deixa eu lembrar o texto que foi lido na liturgia em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Porque quando o apóstolo Paulo teve um encontro genuíno com Cristo, não um encontro de fachada, mas um encontro genuíno, ele teve o seu caráter mudado. Deus salvou aquele que perseguia o seu povo, aquele que pensava em destruir o cristianismo. Olha Atos capítulo 8, versos 1 ao 3. Você encontrou? Diga amém. E também Saulo consentiu na morte dele. Na morte de quem? Os versos anteriores irão nos mostrar. A morte de Estevão, o primeiro mártir da era cristã. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão.
Este é Saulo, o perseguidor do cristianismo, o perseguidor número 1 dos cristãos. Ele entrava nas casas, puxava, arrancava à força os cristãos e mandava prendê-los. Mas olha o capítulo 9 de Atos, a partir do verso 13. Atos 9, a partir do verso de número 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias diz: irmão Saulo. E o nome dele muda. Ele deixa de ser chamado Saulo para ser agora o apóstolo Paulo. Antes de se tornar cristão, Paulo perseguia. Depois que se tornou cristão, passou a ser perseguido. Olha o verso 21 de Atos 9. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Agora, olha o verso 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Nós somos criticados. Tem pessoas que passam anos e anos ouvindo críticas de parentes, de colegas do passado. Você aprontou e agora é um crente, é um cristão. Você fez tudo de errado e agora você está em uma igreja. Qual é o problema? Não pode? Se prepare para as críticas. Elas virão. E muitas delas vêm em forma de pressão, para você abandonar a sua decisão, para você desistir de servir ao Senhor. Mas saibam de uma coisa, que as críticas, se você for sábio e inteligente, elas vão te promover. Primeiro você analisa quem é que te critica. Depois, por que essa pessoa está me criticando? E aí então você dobra mais o teu joelho. Amém, igreja? E ora. Não desanima não. As críticas, se você for sábio e inteligente, elas vão te promover. Por que estão falando de você? E eu te pergunto, para a gente caminhar para o fim, você é do tipo de pessoa que cede às pressões das outras, mesmo contrariando o teu caráter? Você é do tipo de filho que, para ficar bem na fita com os teus colegas, você joga todos os princípios e valores que os teus pais te ensinaram na lama? Você prefere dar ouvidos a um bando de meninos e meninas do que ouvir o teu pai e a tua mãe? Você acha que os conselhos dos teus colegas são melhores do que os dos teus pais? Você abre mão
dos teus valores e dos teus princípios só para ficar bem com a turma? Isso não é caráter. Não é caráter. E quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, abra sua Bíblia, estamos concluindo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 3, Paulo diz algo muito importante. E eu peço a você, grifa na sua Bíblia esse texto. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Desculpa, versículo 5. Para vos envergonhar o digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Paulo fala de uma sabedoria para julgar as coisas, para julgar um irmão que fez algo de errado. Será que você não tem sabedoria para isso? Você não tem o discernimento? E aí quando chega no capítulo 10, no versículo 32, ele vai dizer algo aos cristãos de Corinto. 1 aos Coríntios 10, 32, grifa também na sua Bíblia. Portai-vos, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. A preocupação de Paulo era viver um cristianismo verdadeiro, sem escândalos. Gente, o meio evangélico hoje é um escândalo atrás do outro. É pastor mentindo, pastor roubando, pastor traindo família, irmãos, jovens tendo relação fora do casamento. Um absurdo, escândalo, tropeço. E essa palavra escândalo que aparece nesse texto, no original, ela tem um sentido de o ato que pode induzir uma outra pessoa ao mal, ao erro ou ao pecado. É quando eu erro, quando eu peco, e aí você diz assim: mas se o pastor Rafael fez, por que eu não posso fazer? E Paulo está dizendo que nós cristãos temos que viver de modo tal para que não venhamos dar escândalos, ou seja, induzir uma outra pessoa ao mal, ao erro, ao pecado. Ser exemplo, caráter, ser verdadeiro, ser honesto, ser autêntico. Vamos viver um cristianismo sem escândalo. Amém, igreja? Vamos viver um cristianismo que glorifique o nome de Deus. Não vamos servir de tropeços para ninguém. Não vamos servir de escândalo para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo. As críticas também, elas fazem parte da preparação do nosso caráter. São 3 fatores que formarão o nosso caráter. Cultive bons pensamentos. Decida intencionalmente viver de acordo com a Bíblia. E prepare-se para receber críticas. Que Deus nos ajude e nos abençoe a não darmos escândalos para as pessoas que estão em nossa volta. Amém? Eu convido a igreja a colocar-se em pé. Nós vamos orar. Eu já vou chamar aqui os irmãos Leozinho, irmão Martinho e a irmã Marina, e os músicos, que nós vamos cantar o cântico Gálatas 2:20. Nós vamos orar e após a oração, você aqui na igreja permanece em pé, que nós vamos cantar o cântico Gálatas 2:20. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bondoso, nós te louvamos
te rendemos graças pela tua palavra. Ó Deus, é preciso que o nosso caráter seja forjado. É preciso que sejamos transformados, mudados e moldados pelo Senhor. Obrigado porque a tua palavra, ela nos orienta. Ela nos dá todos os parâmetros e diretrizes para viver uma vida cristã sem escândalos. Ó Deus, nos guarda, nos proteja em meio às tentações. Nos dê, ó Deus, o desejo de sempre vigiarmos e orarmos, porque a nossa carne é fraca, mas nós não queremos usar isso como uma justificativa para o pecado. Por saber que ela é fraca, é que nós temos que dobrar os nossos joelhos diariamente, nos relacionar com o Senhor e viver a tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pelas famílias que estão aqui no templo, pelas famílias que estão nos acompanhando pelo Facebook, e que nós venhamos, meu Deus, viver o que nós temos aprendido, e que o teu nome seja glorificado em nossas atitudes. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Ainda em pé, irmão Martinho, podem vir aqui em cima, por favor. Eu vou dar o reforço a vocês. Vou cantar. Tome, Leozinho, pega aqui esse negócio que eu não sei não. É com vocês aí. Depois do louvor você pode. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Coroado seja o Senhor em minha vida. Testemunho vivo eu serei pra teu louvor. E submeto a cruz, ressurreto em Cristo Jesus. Testemunho vivo eu serei pra teu louvor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Coroado seja o Senhor em minha vida. Testemunho vivo eu serei pra teu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus. Testemunho vivo eu serei pra teu louvor. Testemunho vivo eu serei pra teu louvor. Amém. Os irmãos podem citar, ficou bonitinho, né? Muito bem, o Leozinho, irmã Marina, ficou bonito, viu? Deus abençoe. Quero me despedir dos irmãos pelo Facebook, que Deus abençoe você grandemente, tenha um excelente restante de semana. Domingo agora é o dia dos pais, a mensagem do domingo pela manhã nós vamos falar sobre família, então eu já conto com você. Participe domingo às 9 horas da manhã da nossa escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e que Ele nos dê uma boa noite de descanso. Um grande abraço e até domingo.